mais uma aula de cálculo 2. Essa aula aqui é a aula 3, tratando de limite e continuidade de funções com duas variáveis. Então, para quem está acompanhando esse primeiro vídeo, você pode estar aí fazendo a inscrição e verificar a aula 1 e 2, que trata aí de curvas e superfícies, para você então ter essa noção agora, né, que trata do limite. Então vamos lá. Sou a professora Elaine Ladislau, da Universidade do Estado do Amazonas, e você pode estar se inscrevendo ou mesmo curtir aí no final do vídeo, tá? Na nossa plataforma. Bem, falando de limite de funções, funções essas que têm duas variáveis. A gente sabe que essa função sai do R2 e chega na reta. Então, por se tratar agora de uma função que tem um domínio que seria um conjunto do plano, a gente agora vai ter um trabalhinho maior do que em cálculo 1, que seria só trabalhar com intervalo de reta. Aqui nesse caso a gente vai ter um ponto, né, no domínio AB, de coordenadas AB. E agora, para você verificar o que está acontecendo na proximidade desse ponto, a gente vai ter que fazer aqui uma bola aberta, que a gente chama, né? Uma vizinhança desse ponto, que é uma bola de centro no ponto que você quer analisar e de raio delta, tá? Esse raio, ele sempre é positivo para poder a gente conseguir abranger pontos aqui na vizinhança do ponto AB, tá? Então, qual vai ser a nossa ideia aqui? Você vai pegar esse raio delta aqui, pode ser grande ou pode ser pequeno, tá? O ideal é que ele seja o centro e esse raio seja maior do que zero, somente as especificações, e aí dentro dessa bola você vai ter alguns pontos aqui. Então, para esses pontos, você vai analisar a imagem pela função e vai estar tentando verificar o que está acontecendo aqui nesse intervalo, né, que no caso no eixo Z da reta. E esses pontos eles vão possivelmente estar se aproximando de um número, esse número que é o L, que é chamado de limite da função, certo? Então é essa mesma análise que a gente faz em cálculo 1, só que agora a gente está envolvendo conjuntos diferentes, tá? Então aqui, só para lembrar que o gráfico de funções de R2 em R vai gerar uma superfície, tá? Então a gente vai pegar aqui uma bola aberta no domínio, vai, vamos dizer assim, diminuindo o tamanho desse raio até chegar no raio igual a zero, que seria o próprio ponto, né? Então a gente analisa na vizinhança do ponto o que está acontecendo com essas imagens, e no eixo Z, então a gente vai conseguir achar esse valor do limite, tá? Então, novamente, a notação é a mesma, tá? O que vai modificar aqui é que agora a função tem duas variáveis, né? Então, aqui, limite de f de x, y, né? Onde x e y são as variáveis da função f, onde x e y se aproxima do ponto AB, tá? Esse AB aqui, ele pode ou não estar dentro do domínio. Pode ser que a função não esteja definida no domínio e ainda assim a gente calcular o limite da função naquele ponto, tá? Porque o limite é uma aproximação. E quando existe, a gente simboliza dessa forma: limite de f quando x, y tende a b igual a L. L está no eixo Z, tá? Que é a terceira dimensão. Bem, em termos de épsilons e deltas, a mesma coisa acontece, né? Você pega para todo ponto do domínio um raio delta. Essa notação aqui de raiz quadrada é, na verdade, a função modular, né? Módulo de x, y menos AB, ou seja, as bolas de centro em AB de raio delta. E você está tentando diminuir o tamanho dessa bola até centralizar no próprio ponto, né? Lembrando que a gente vai pegar aqui bolas não degeneradas, ou seja, o raio tem que ser positivo, maior do que zero, para que a gente consiga abranger aqui alguns pontos dentro dessa bolinha e a gente conseguir fazer a análise, tá? E da mesma maneira que a gente vai fazendo isso no R2, na reta, essas imagens vão estar se aproximando desse limite que é o L. Beleza? Bem, agora a noção de limites laterais, eles ficam um pouquinho mais avançados, porque você não tem só a direção
à esquerda, à direita. Você pode ter para cima, para baixo, você pode ter variadas direções, que é o que trata agora esse exemplo, tá? A gente tem duas funções, a função f e a função g, ambas dependendo das variáveis x e y, certo? Uma definida aqui como quociente de seno de x ao quadrado mais y ao quadrado por x ao quadrado mais y ao quadrado, e a outra também um quociente de x ao quadrado menos y ao quadrado por x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, percebo que essas duas funções, elas não estão definidas para o 0, 0. A mesma definição lá que nós vimos em cálculo 1, aquele primeiro mandamento, continua valendo para cálculo 2 também, tá? Não dividirás por 0. Então, se a gente substituir o 0, 0 aqui, a gente vai ter uma divisão por 0, e isso não é admissível, né, na matemática. Então, significa que essa função não está definida para o ponto 0, 0. Mas, ainda assim, a gente quer calcular o limite dessas funções quando esses pontos do domínio se aproximam da origem, que no caso é o 0, 0, tá? Então, nesses casos, o que a gente vai fazer aqui? Isso aqui seria a maneira mais trabalhosa, mas para o entendimento ele é perfeito, certo? A gente vai pegar, então, bolas com centro na origem e de um raio delta. Esse delta eu vou colocar raio igual a 1 para ficar mais simples aqui e bater com o exemplo que está no livro texto, tá? Então, aqui, essa tabelinha simula, então, a vizinhança do 0, 0. Lembrando que para o 0, 0 a função não está definida. E aqui a gente vai pegar uma bola de raio 1. Então, percebe que quando a gente abre a bola, vai ter pontos positivos e pontos negativos, tá? Então, aqui para o x e para o y, a gente vai ter valores positivos, ou seja, a direita do 0 e a esquerda do 0, tá? Tanto para o x, para o eixo x, como para o eixo y. E isso aqui funciona mais ou menos como se fosse uma matriz, tá? Então, você monta essa tabelinha. Se você quiser espaçar aqui com a mesma medida, você poderia. Nesse caso aqui, a gente pegou alguns pontos amostrais para não ficar tão carregado a nossa tabela. Tá? Então, a gente pegou aqui o 0,2, 0,5 e o 1, tá? Para a parte negativa, a mesma coisa, menos 0,2, menos 0,5, menos 1. E assim também para o outro eixo, tá? Essas tabelinhas aqui, então, são idênticas. Claro que agora os valores que vão estar aqui dentro, você vai calcular a partir da imagem. Então, por exemplo, essa posição aqui, né? Essa primeira posição. Seria o x igual a menos 1 e o y igual a menos 1. Substitui na função f de menos 1, menos 1. Aí ficaria o quê? Menos 1 ao quadrado, que é 1 positivo, mais menos 1 ao quadrado, que é 1 positivo. Então, 1 mais 1 dá 2. Seno de 2 sobre 2. Aí você vai lá na calculadora científica, só ajusta a parte do ângulo, tá? Porque como é uma função trigonométrica, a gente vai ter que ajustar aqui o ângulo para a função radianos, tá? Se for no grau ou no outro, aí ele vai ficar meio complexo aqui de identificar, porque os valores são muito parecidos. Então, na função radianos, ele te dá uma melhor aproximação aqui desses valores, tá? Esse outro aqui da função g já dá menos trabalho porque não envolve função trigonométrica. Então, você já pode substituir diretamente os valores aqui e achar esses valores que estão na tabelinha. Para você que está vendo pela primeira vez, seria interessante você montar a tabela, tá? E bater esses valores aqui para ver se está dando certinho, tá bom? Pelo menos 3. Não precisa você montar toda a tabela, tá? Você monta pelo menos uns 3 aqui só para ver se está realmente fazendo sentido suas contas, tá? A partir da lei da função. Muito bem. Então, calculado todas essas imagens aqui nas proximidades do 0, 0, a gente vai agora fazer a nossa análise, tá? Então, lembra que eu falei que agora vai ficar difícil a gente falar de limites laterais? Exatamente por causa dessa tabela aqui que a gente está vendo, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse na direção horizontal, né, à direita do ponto 0, percebo que esses pontos vêm crescendo, as imagens vêm crescendo e vão parar num ponto. Por exemplo, ponto 841, ponto 990, 1, certo? Então, aqui seria o 1, na proximidade do 0, 0. Por aqui pela esquerda também vai dar a mesma coisa, né? Se for na direção vertical,
a gente também percebe que também se aproxima do 1, tá? Tanto por cima quanto por baixo. E aqui nas diagonais, apesar, olha aqui, ó, ponto 455, ponto 959, ponto 999. Apesar de não ter dado 1, mas a gente sabe que a aproximação é praticamente 1 aqui desse valor, tá? A gente está pegando 3 casas decimais, mas se a gente fizesse uma casa decimal, todos esses valores aqui coincidiriam para o 1. Então, percebo que independente do caminho que eu tome, tá? Esses valores estão sempre convergindo para o mesmo valor, que é para o 1. Então, nesse caso, esse limite dessa função aqui existe e é igual a 1, tá? Já é diferente nessa outra tabela, que a gente consegue aqui, por exemplo, pela horizontal, né? A gente vindo pela direita do ponto 00, a gente encontra os valores menos 1. E pela esquerda também, menos 1. Já pela vertical, a gente já tem a aproximação por 1, né? O limite. E se for pela diagonal, vai ser 0. Então, percebo que aqui a gente tem valores variados para os limites, dependendo dos caminhos, né? Se for um caminho, no caso, em direção aos eixos, se for as retas, né? Então, aqui nesse caso, a gente consegue identificar que essa função não admite um limite, porque para cada caminho a gente tem um valor diferente, tá? Então, é essa análise que a gente vai, é a primeira análise que a gente vai fazer, que é chamada análise por caminhos, tá? Então, só para frisar aqui, esse limite aqui existe, limite de seno de x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, quando x e y tende a 0, 0, é igual a 1, nesse caso aqui. Já nesse aqui não existe, né? Não existe limite de x ao quadrado menos y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado quando x e y tende a 0, 0, tá? Bem, então, essa análise por caminhos a gente verifica através desse teorema aqui, tá? Na verdade, é a contrapositiva. Aqui ele só diz o seguinte, se a função converge para um ponto, então, independente do caminho, né? Toma dois caminhos diferentes, se você fizer o limite de aqui, na verdade, é uma composição, tá, pessoal? O limite da composição da função com esse caminho se for, dados dois caminhos distintos, se a gente calcular as imagens dos limites, né, da composição da função com esse caminho, isso der iguais, é porque, naturalmente, há uma possibilidade de existir o limite. Agora, se você pegar dois caminhos distintos, fazer a composição, calcular o limite e derem valores distintos, aqui diferentes, aí isso já é o suficiente para mostrar que a função não tem limite. Que é exatamente a simulação dessa tabelinha aqui, mas é claro que você não vai fazer a tabela inteira, a não ser que você queira, né? Mas isso aqui é muito trabalhoso. Mas aqui significa que, independente do caminho que você tome, o limite tem que ser o mesmo para que exista o limite da função. Caso você pegue dois limites distintos e derem valores para o limite diferente, então não existe o limite da função mesmo, da g. Essa seria então a primeira análise, tá? Vamos ver aqui nesse exemplo mesmo, essa segunda função g aí, se a gente tomar os caminhos t0 e 0t, né, percebo que para que esses caminhos funcionem, eles têm que estar fazendo vamos dizer assim, a convergência tem que ser a mesma, tá? Então, aqui nesse caso, esse caminho, quando t tende para 0, converge para o 0, 0. Então, tem que ter essa consistência aqui desses limites, tá? Quando a gente faz a composição da função com esse caminho t0, vai dar essa função x0. Substituindo na função, a gente ganha o limite igual a 1. Então, seria 1 aqui o limite. Mas se a gente pegar um outro caminho 0t, e fizer a composição com a função, vai dar f de 0y, que vai dar menos y ao quadrado sobre y ao quadrado, que dá menos 1. Então, percebo, dois caminhos distintos, fazendo a composição com a função, ganhei limites diferentes. Então, isso é o suficiente para dizer
que esse limite não existe, tá? O limite dessa função aqui não existe. E assim, dependendo da função, a gente pode pegar caminhos triviais, né? Que seria esse daqui, por exemplo, T0 seria a simulação do eixo X, o 0T seria a simulação do eixo Y. Então, a gente só está vendo na direção horizontal e na vertical. Mas você poderia pegar aqui, por exemplo, uma diagonal aqui também. Ou poderia pegar uma parábola ou uma curva qualquer, de forma que você exiba dois caminhos distintos, cujo valor do limite seja diferente aqui, para a gente garantir que não existe o limite. Bem, a segunda análise é utilizando o teorema do confronto. Só para lembrar, é a mesma definição lá de cálculo 1, tá? Duas funções, uma função convergindo para zero, a outra limitada. Então, quando você faz o limite do produto dessas duas funções, isso garante que essa convergência também vai para zero, tá? E uma das funções limitadas que a gente utiliza bastante nesse curso é essa que a gente vai ver aqui, através dessa desigualdade, tá? A gente está pegando aqui valores x, o x é um real, pode ser positivo ou negativo. De forma que quando você eleva ao quadrado um valor positivo ou negativo, isso sempre vai dar positivo, né? Então, isso já garante que x ao quadrado é maior ou igual que zero. Por outro lado, a gente sabe que se a gente somar dois números positivos, isso sempre é maior ou igual que uma das parcelas aqui, né? Isso já é conhecido. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é maior ou igual que x ao quadrado. Beleza. Então, a gente tem essa desigualdade aqui. O que a gente vai fazer é dividir tudo por x ao quadrado. Como é uma porção positiva, isso não altera a desigualdade. Beleza? Então, a gente vai ter essa segunda informação. E depois disso, eu só vou inverter aqui a fração. Lembrando que quando a gente inverte a fração, a gente tem que mudar o sinal da desigualdade. Beleza? Então, aqui eu tenho x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual que 1. E, por outro lado, isso é maior ou igual que zero, porque eu estou dividindo dois números que são positivos, tá? Se a gente for chamar isso aqui de lei de função, uma função f de x, y, isso aqui é a função bump, que é a função salto. A gente chama, em inglês, é bump. E vamos só plotar ela aqui no GeoGebra. Ela está até aqui. Vocês percebem que essa aqui é a função, chamei aqui de A, mas poderia renomear essa função aqui também no GeoGebra, tá? Esse quociente que a gente viu aí. Então, essa função, ela tem esse gráfico aqui. Não sei se dá para enxergar muito bem, mas ela tem uma espécie de desnível exatamente na origem. E percebo também que ela não ultrapassa o valor de 1 aqui, ó. Tá? Esse saltozinho dela aqui, ela só vem até o ponto 1 e ela é positiva, ou seja, ela é maior do que zero. Então, as imagens dessa função estão compreendidas entre 0 e 1. Por isso, ela é uma chamada função limitada, tá? Vamos voltar aqui pro... Beleza. E aí, a gente pode utilizar isso quantas vezes for solicitado no exercício, né? Nesse caso aqui, a gente tem essa função 3x ao quadrado vezes y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. A gente quer analisar o limite dessa função na proximidade da origem, certo? Aqui, pessoal, as propriedades de limite que vocês viram lá em cálculo 1, elas também são estendidas para cálculo 2. Então, por exemplo, constante dentro da função, ela sai. Então, esse 3 aqui a gente não precisaria se preocupar, ele sairia do limite. E ficaria só esse produto dessas duas funções aqui, tá? Onde esse pedaço aqui do meio, x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, é aquela porção que eu falei para vocês que é limitada, tá? Entre 0 e 1. E aqui, pelo fato do x e o y tender para 0, 0, a gente tem que o y tende para 0. Então, tem uma função limitada multiplicada por uma função que tende para 0. Então, pelo teorema do confronto, isso tende para 0 naturalmente, tá? Então, só por esse teorema que a gente consegue garantir, então, a convergência desse limite aqui. Só para ficar mais claro, eu coloquei aqui o gráfico da função que fica bem diferente daquele outro lá que a gente viu ainda há pouco. Ela já é uma função que se estende para todo o R2, né?
E a imagem dela também vai constituir aí todos os valores da reta, do eixo Z. Só não vai estar definida num ponto que é no 0, 0. Ou seja, bem aqui tem um buraco, né? De tal sorte que a aproximação, tanto por cima quanto por baixo, pela direita e pela esquerda, ou em qualquer outra direção que você faça aqui dentro dessa superfície, ela sempre vai convergir para zero. Beleza? Então, é isso que quer dizer esse limite aqui. Terceira análise é o uso do teorema de L'Hopital. Você vai fazer uma substituição a fim de tornar a função de duas variáveis apenas com uma variável. Que é o caso do nosso primeiro exemplo, né, que nós fizemos para as funções. Aqui a gente tem uma porção que se repete, né, tanto no argumento da função seno, quanto no denominador. Então, a gente chama esse x² mais y² aqui de w, por exemplo. Certo? Aí fica seno de w sobre w. Lembrando que quando x e y tendem a 0, 0, o w também vai tender a 0, porque ficaria a soma, né? 0 mais 0. Aqui tem um errinho, seria w tendendo a 0, tá? Isso aqui não é um ponto, não. Isso aqui é só mesmo o valor do w tendendo para 0. E aí, a gente poderia naturalmente utilizar o teorema de L'Hopital ou analisar que isso aqui é o limite fundamental do seno também, que converge para 1. Beleza? Então, a gente, sempre que der, você pode fazer uma substituição para usar o teorema de L'Hopital. E a quarta análise e última seria os métodos convencionais para o cálculo de limite. No caso, a substituição direta, se a função for escrita como uma função que não apresenta nenhum problema, ou seja, não seja uma fração ou uma raiz, qualquer coisa parecida, você pode substituir o ponto diretamente na função. Usar aqueles procedimentos que vocês também já viram em cálculo 1, que é racionalização ou desracionalização, tanto faz. Você também pode utilizar esses métodos e, em último caso, você pode construir essa tabela simulando a bola aberta em torno do ponto. Com um raio aí, por exemplo, você pode pegar um raio tão pequeno quanto você queira, tá? Para não ter tanto trabalho para fazer essa tabelinha aí, ok? E por último, a gente vai ver aqui a definição de continuidade. A continuidade, na verdade, se você olhar para o gráfico da função, no caso da superfície, ela não vai apresentar nenhum buraco, né? Se tiver um buraco, então vai ter uma descontinuidade naquele ponto. Então, a gente vai dizer que a função é contínua num ponto se o limite dessa função, quando os pontos convergem para esse ponto em particular, AB aqui, vai coincidir com a imagem de AB pela função f. Se isso acontecer para todos os pontos do domínio da função, a gente diz que a função é contínua, simplesmente, né? Só contínua, beleza? Em alguns casos, a gente pode fazer uma construção de uma função exigindo que essa função seja contínua, por exemplo, né? Porque se a gente fosse pegar somente esse pedaço aqui, que a gente já viu que a função não é contínua no 0, 0, mas aqui você está dizendo o seguinte: para os pontos diferentes da origem, vale essa lei. E exatamente para a imagem do ponto 0, 0, a gente está, vamos dizer assim, impondo que a imagem seja 0. Então, é como se você estivesse cobrindo um buraco no gráfico da função, de forma que ela fique suave, né? Ou seja, se você tivesse cego ou com algum pano no seu olho, você poderia andar tranquilamente sobre o gráfico da função e não cairia em nenhum ponto, né? Não teria nenhuma descontinuidade no gráfico. Então, a gente viu ainda há pouco que o limite dessa função converge para o zero e você está impondo que a imagem do 0, 0 seja o zero. Então, aqui você garante que o gráfico não vai ter nenhuma descontinuidade. Essa função é simplesmente contínua. Já essa outra aqui, que a gente viu no exemplo também, ela não é definida no 0, 0, portanto, ela apresenta uma descontinuidade nesse 0, 0. E é isso, então, a gente termina por aqui. Essencialmente, os exemplos são do livro do Cálculo, volume 2, Stuart.
E você pode também estar pegando outros exemplos resolvidos no Guidorize, um curso de cálculo volume 2. Bons estudos!